Não, Gálatas. Amém. Entregando essa aula a Deus. Essa, meu Deus, vamos ver. Chamo todo mundo a curvar suas cabeças. Senhor Deus eterno e grandioso, queremos entregar essa aula a Ti, Senhor. Senhor, pedimos a Ti, Pai amado, que traz, Senhor Deus eterno, o entendimento, Pai. Esclarece, tira nossas dúvidas, Deus. Me ajuda a ministrar essa aula, Deus eterno. Ajuda-nos, Pai amado, a participarmos mutuamente, Pai amado. Ajuda-nos, Deus eterno e soberano, a crescermos, Pai amado, em Ti, Deus eterno. Traz as aplicações desse livro de Gálatas para a nossa vida, Pai amado. Fica conosco aqui nessa aula, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, eu vou iniciar aqui então. Compartilhamento da tela. Tá todo mundo vendo? Sim. Ótimo. Pois bem, eu tinha anunciado em aulas anteriores, é porque, como eu vi que a revista praticamente estava dando um capítulo por aula, então eu pensei que ia ser 2 aulas ainda em Gálatas, mas não, a revista aqui pegou capítulo 5 e 6 e já fechou como aula 5. Então, eu vou tentar sintetizar, né, para a gente conseguir fechar tranquilo e não alongar tanta aula. Bom, como eu havia falado, o capítulo 4 era predominantemente... O 3 e o 4 eram muito mais doutrinários. Eram capítulos mais doutrinários, explicando. O capítulo 5 e o 6 é como se Paulo estivesse pegando assim, tá, e aí? Com base em tudo isso que você nos ensinou, qual a implicação prática disso tudo que você nos falou? Aqui o 5 e 6 é a prática da nossa fé. Com base em tudo que ele disse, agora as implicações ali práticas para a fé cristã. Muito bem. Bom, aí ele começa... Vamos pegar aqui os versículos 1 a 6, né? Essa primeira sessão. Nossa libertação do ritualismo. O Rafael. Rafael? Liga o áudio aí, por favor. Isso. Oi, Vitor. Lê para nós o versículo 6 do capítulo 5, por favor. Ok. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amém. Muito obrigado, Rafael. Amém. Ok. Pois bem, gente. Vem começando aí, né? Agora tirando as implicações práticas do que ele falou até agora. Lembrando que ele falou assim que nós somos os filhos da promessa, que nós recebemos o Espírito Santo, que não estamos mais debaixo ali da lei buscando nos justificar. E aí ele começa a aplicar. Ele vai começando lá no versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Esse jugo de escravidão, gente, apesar do pessoal às vezes querer sempre fazer uma limitação direta ali, somente a observância das leis mosaicas e outras coisas muito legalistas, também pode ter o sentido da pessoa começar a se colocar no jugo de escravidão as obras da carne. Porque o Paulo não está somente rebatendo ali, no caso, aquela coisa que a lei minava eles. Mas também ele vai bater na tecla que também a carnalidade, a pecaminosidade dentro nos torna escravos também. Então, esse sentido aqui é mesmo que Paulo está falando, como se Paulo estivesse falando, olha, não caiam de novo naquelas coisas ali, ó, que os judeus estão querendo colocar para vocês. Esse negócio de circuncidar, esse negócio de guardar alguns rituais, de restrições dietéticas, essas coisas, como se você conseguisse o agrado de Deus através dessas coisas aí. E, ao mesmo tempo, não caia no equívoco de achar que você, assim, ficando livre para fazer o que você quer, você é uma pessoa livre. Mas não, você pode, na verdade, estar se colocando sob o jugo do seu pecado, da sua natureza pecaminosa que pode te escravizar. Só um instante. Vera.
Ah, liga o áudio da Vera aí, por favor. Aí, pode falar agora, Vera. Sua voz está trepidando. Não sei se está para os outros, mas aqui para nós está. Como se Vocês estivesse estão me dando ouvindo, eco. gente? Está dando eco. Tá dando eco? Para os É. irmãos, os outros irmãos. Pronto, Tá tudo. Como é que tá minha voz para os outros irmãos aí, pessoal? Para mim também tá dando eco também, Vitor. Tá dando eco? Eu vou tirar meu celular daqui de perto. Talvez seja o celular. Prontinho. Olha, irmãos, se possível, desliguem todos os áudios de vocês para ver se vai melhorar. Melhorou, Marinete, minha voz? E aí, melhorou aí para você também? Bom. Tá. Ok, então o segredo é... Oi. Vitor, para Oi. evitar esse barulho das mensagens, eu não sei como é que faz. Como que a gente faz? Você clica nesse microfone vermelho aí na sua tela que vai silenciar o seu microfone. Aí, sempre que eu chamar alguém, a pessoa liga o microfone e vai. Quando tem vários microfones ligados, pode ficar dando microfonia, ok? Aí só faz um sinalzinho para mim. O meu tá no silencioso. Beleza. Tá. Ok, vamos lá. Então, continuando aqui, né? Aí eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligardes. Vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Aqui Paulo vai ser bem assertivo, porque agora ele não está falando simplesmente do ato externo em si de circuncidar. Ele está falando muito, ele está martelando a questão das implicações do que os judaizantes estavam martelando lá. Você sabia que, eu ouvi falar pelo menos, né? Eu não fui conferir, mas nos Estados Unidos, alguns americanos que desejam circuncidam seus filhos quando eles nascem. Só que eles não fazem isso com base ali no senso cerimonial que há na circuncisão judaica. Não é. É mais assim, no caso, na questão sanitarista, na prevenção de algumas doenças que o ato de circuncisão pode ocasionar. Então, assim, não é somente o ato em si, mas a mentalidade que estava por trás ali daquilo que os judaizantes estavam pregando. Ou seja, aqueles ali que estavam querendo circuncidar para poder ali, no caso, abraçar o que os judaizantes estavam falando, eles estavam simplesmente querendo, de novo, alcançar a salvação por mérito próprio. Fazer uma certa lista de coisas ali que iria agradar a Deus. E tem esse texto aí no versículo 4 que é um pouco delicado. Porque quando ele vem comentando aí de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar na lei da graça de Caístes, esse texto, às vezes, é usado para poder justificar a ideia de que o cristão perde a salvação. Não deve ser visto por esse ponto de vista, não, gente, sabe? Ele é muito forte no wesleyanismo, nos metodistas, sabe? John Wesley defendia que o crente podia perder a salvação. Entre os batistas e os presbiterianos, existem doutrinas que são correlatas. Para nós batistas, a gente chama de a doutrina da segurança dos salvos, ou segurança eterna dos salvos. Os presbiterianos vão chamar de perseverança dos santos, ou perseverança de Deus com os santos. Essas doutrinas alegam a questão... Tá ruim o som, Vitor. Tá ruim o som. Não, como é que tá? Meu som voltou ao normal, gente? Voltou agora. Ok. Vão me notificando aí, beleza? Pode ser a conexão da minha internet, então, que deve estar sendo falha, não sei. Talvez seja a minha internet. Pois bem, o que é que acontece?
essas doutrinas, tanto batista quanto preteriana, alguns reformados também adotam, é que o quê? A salvação é uma coisa que Deus, do começo ao fim, opera no crente. A nossa segurança é o fato de que Deus está realizando a salvação em nós, sabe? Esse, no caso, é o âmago dessa doutrina. Ou seja, além de qualquer ajuda humana, além de qualquer esforço humano, sabe? Não é isso que vai fazer a gente perder a nossa salvação. E como é que fica esse versículo então, irmão Vitor? É bom você entender no sentido assim, como coloquei no texto. O fato de abandonarem a Cristo e o Evangelho prova que a sua fé professa nunca foi genuína. Então, assim, é como se Paulo estivesse falando ali, ó, aqueles ali que, no caso, estão decaindo ali da graça do Evangelho, na verdade, nunca abraçaram ele, nunca entenderam ele, nunca, de fato, foi uma fé genuína nele. Sabe, com o tempo ali, era tão superficial, aí que com o tempo ela só foi no caminho natural que ela queria, que era buscar a vida por mérito próprio. Entendam esse versículo nesse sentido. Não que o cristão perde a salvação, não. Mas sim no sentido ali que a pessoa que saiu daquilo ali, na verdade, nunca abraçou de verdade. Nunca esteve, de fato, dentro do evangelho. Entendam mais nesse sentido aí. Tá? Vocês vão ver ele com o tempo, ela tem mais correspondência em vários outros textos bíblicos. Pois bem, continuando, esse primeiro momento ali, no caso, esses 6 versículos aqui, o Calvino até comentou, a controvérsia relacionada à liberdade da consciência quando colocada diante do tribunal de Deus. É como se estivesse chamando esses dois ali, ó, e diante do tribunal de Deus, eu consigo ali, no caso, ter paz da minha consciência, porque me apropriei da fé em Cristo. Aqueles que querem seguir, no caso, um caminho por obra, nunca vão ter, assim, no caso, uma consciência tranquila, porque eles vão falhar em algum momento. Aí ele vem continuando aí, no caso, outra implicação é que o quê? A libertação do legalismo. Coloca mais ou menos o seguinte, se por um lado aquele ritualismo ali tinha principalmente o aspecto religioso, às vezes o legalismo também pode ter um aspecto religioso, mas ele também pode ter um aspecto moralista. Deixa eu ver. O Anderson. Lê para mim o versículo 10, por favor. Ok. Capítulo 5, versículo 10. Confio. Peraí, só um pouquinho. É esse mesmo. Uhum. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Ótimo. Nesse texto aí, Paulo ali, no caso, ainda faz, eu sei que meio que um comentário ali, falando ali que aqueles que geralmente causam esse tipo de tumulto à doutrina cristã não ficarão impunes. Ele começa comentando, lembrando os Gálatas de novo. Gente, vocês estavam indo tão bem na fé, corriam tão bem, quem vos impediu ali, em caso de obedecer a verdade? Ele vem começando lá no versículo 7, vem comentando essa persuasão, essa argumentação convincente que os judeus estão fazendo com vocês, na verdade, não é um atestado de que é a palavra de Deus, não. Como ele vem colocando aí, essa persuasão não vem daquele que vos chama. Isso aí, o fato de eles serem convincentes, eles aparentarem estar, assim, no caso, com sua eloquência, darem atestado, na verdade, não atesta que eles são provindos de Deus, que sua mensagem tem um fundo divino, não. A Paulo vem alertando. E aí ele vem ainda falando um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma referência aí era um material que, no caso, ele estava querendo considerar a má influência dos judaizantes dos cristãos igual fermento numa massa. Ou seja, alguns já estavam começando a abraçar aquilo dali. E aquilo ali está começando a se espalhar. E Paulo falando, olha, um pouquinho daquilo ali, ó, vocês que assim não tomam, às vezes, atitude, um confronto, tipo de coisa, rapidamente se espalha mais e mais aquele tipo de ensinamento, mau ensinamento distorcido. E aí ele vem colocando aí, como que o Anderson leu,
confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele mesmo quem sofrerá a condenação. Como se Paulo estivesse falando assim, olha, aqueles ali que ficam perturbando a doutrina, sabe, distorcendo, sabe que uma hora eles vão cair. A condenação espera. Oi, tá me ouvindo? Alô? Tá me ouvindo? Tá, ok. É que apareceu aqui que eu tinha ficado mudo. E ele vem continuando. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo satisfeito do escândalo da cruz. Provavelmente os judaizantes queriam ainda assinar, dar respaldo à sua mensagem, falando que inicialmente, em algum momento da vida, Paulo pregava isso também. Isso depois de cristão, no caso, sabe? Antes dele ser cristão, não teria respaldo nenhuma mensagem dele. Mas como você já dizendo, não, mas Paulo depois se converteu ainda continuou pregando ali algumas coisas. Paulo circuncidou Timóteo e tal, um contexto diferente, já expliquei para vocês ali. E Paulo ainda vem contestando, se de fato eu estou pregando isso, por que eles estão me perseguindo então? Se é verdade isso que eles estão falando, por que eu sou perseguido? Se eu estou sendo perseguido, se eu estou falando a mesma mensagem que eles estão falando. Vocês não estão vendo ali que esses argumentos ali, na verdade, não são verdadeiros? Não tem base? E aí ele vem ainda falando, logo está desfeito o escândalo da cruz. Escândalo da cruz, vocês vão lembrar lá em Coríntios, que Paulo vai comentando, ou quando judeus, se não me engano, o texto vai estar o quanto os gregos pede sabedoria, os judeus nada, nós pegamos Cristo crucificado, loucura para os gentios e escândalo para os judeus. É no caso de que aquela salvação ali, da forma como Deus fez através de Cristo, era escandalosa. Ou, de uma forma mais ampla, qualquer oferta de salvação que tire da pessoa a oportunidade de obtê-la por seus próprios méritos, causa algum tipo de incômodo. Por quê? Porque a pessoa sempre vai carregar com algum mérito. E esse mérito, no fundo, ela está querendo carregar, esperando, no caso, um céu, que ela se vê como boa, diferente das pessoas que estão ao redor dela. Ela, no caso, vai querer um tipo de mérito, porque ela quer excluir as pessoas que elas consideram más, não merecedoras. Então, aquela ideia ali, no caso, que a salvação é pela fé em Cristo e que é possível para qualquer outra pessoa, porque, na verdade, todos estamos enquadrados numa situação de pecadores, não importa como é a sua moralidade em relação aos seus amigos, ou a sua moralidade em relação aos irmãos até da sua igreja, ou a sua conduta em relação aos seus familiares, você, assim, no caso, diante de Deus, está em dívida, assim como todos nós. E a única maneira de conseguir, no caso, ele resgatar isso é a forma ali da salvação pela fé, pela graça, que de alguma que as pessoas que geralmente têm uma mentalidade muito moralista, muito legalista, se escandalizam, tem resistência, porque tira todo o senso ali de justiça que ela tem, todo o senso que ela, de merecimento que ela julga ter, sabe? Então, tendo esse tipo de mentalidade, de estarmos ali abraçando o evangelho da graça de Deus, estamos ao mesmo tempo sendo libertos da mentalidade legalista, daquele moralismo frio, sem vida, e que faz a pessoa se equivocar achando que merece as coisas. E aí Paulo ainda lança finalmente um comentário meio que irônico aí, né, no versículo 12, tomar a mutilar que vos enviam a rebeldia. Primeiro ele chama de rebeldia esse tipo de ensinamento, viu? A ideia de achar que não é danoso algumas doutrinas, cuidado, elas são assim, coisas bem rebeldes mesmo. Sabe? São coisas assim, que incorrem ali em falta grave com Deus ali. E aí, é como se ele estivesse falando, olha, já que esses caras insistem tanto nessa questão de circuncisão, falam tanto aí do zelo, por que eles não arrancam logo tudo fora? Pronto, arranca logo. Sabe, castra logo de vez, aí. Já que, o que eles vão fazer? Vai logo ao extremo do zelo logo deles aí, ó. Já que eles se dizem tão zelosos, que se o homem ele fecha ali, não consegue expor a glândula, aí tem que fazer uma cirurgia ali, cortar aquele pulso ali, aquele excesso de carne. Então, essa é a circuncisão.
que antigamente era um símbolo da aliança judaica. E eles assim insistiam tanto. Aí Paulo, como se estivesse falando, já que vocês falam tanto disso, mas então por que não arranca logo tudo fora? Quanto caça logo de vez? Vai logo ao extremo do zelo, logo, vocês estão falando disso? Gente, vocês estão me ouvindo ainda? Vitor, o áudio não tá bom, o seu áudio não tá bom. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, peraí. Eu acho que eu tenho uma ideia, peraí. Quando ele tem a ideia, o áudio melhora, né? Aí ele sai, o áudio ficou excelente. Okay. Eu tenho uma ideia, acho que eu vou fazer uma coisa aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ô, Vitor, só de você ter a ideia, o áudio melhorou. Agora vai continuar falando aí, que ficou bom. Foi, é. Vamos lá, vou continuar então. Quando falhar de novo, vocês me avisam aí. Mas se for o caso, eu vou... Como é que é? Eu vou abrir pelo meu celular e aí eu vou pedir para desligar o áudio aqui do notebook para não dar microfonia e vou falando o áudio do celular para ver se funciona. Tá? Para alguns ainda estão me notificando que tá travando. Rapidinho, viu, gente? Bom, eu entrei. Calma aí. Oi, som. Estão me ouvindo? Tá melhor? Tá melhor, irmãos? Tá dando eco, Vitor. Tá dando eco, né? Quer que eu leve lá pra lá? Não. Não, mãe. É porque um dos dois áudios aqui não tá bom. O do notebook. Então eu tô tentando achar uma alternativa. Se o celular for lá pra baixo, eu não vou conseguir me ouvir. Tá dando eco ainda? Tá dando eco ainda, gente? Estão me ouvindo? Não, ficou só um pouquinho mais baixo, mas não tá dando eco mais, não. E agora? Agora ficou alto com eco. Ixi! Bom... Vitor, Oi. faça o seguinte, com a imagem que você está saindo, você sai e entra de novo, mas não ativa o áudio. E você mantém o áudio ligado no seu celular, entendeu? Você sai... Beleza. Entendido? Eu vou... Ok, vou sair do notebook. Isso, sai e retorne. Só um instante, irmãos. Eu vou fazer igual companhia telefônica. Agora a gente fala assim, por favor, só um minuto. Camisa do Flamengo não pode na aula, senhores alunos. A música aí é do gás, ó. Não é da telefone, não. Ah, é. Deixa o Vitor voltar. Tô indo. Bora, Vitor. Tá aqui. Pegou aqueles filmes deixados para trás, velho. Bora. Deixa eu correr aqui, né? Vai ser resgatado. Opa! Se for a série infantil, vai demorar, porque são 10 volumes na infantil. Mas o adulto também. Deixado para trás. 1, 2, vai. Pronto, entrou aí com seu notebook? Isso. Aí eu vou admitir sua entrada e você não liga o áudio do notebook, entendido? Beleza. Isso, agora vamos ver seu rosto aí, meu filho. Tá, agora... Não, mas eu não ia ativei não. Foi automático, tomar. Deixa eu te desligar isso aqui. Foi automático, ele ligou. Continua dando eco? Continua. Engraçado, eu não liguei o áudio não. Ele foi automático. Ixi. Pera aí, irmão, tem um pouquinho de paciência. Tem um negócio aqui que dá pra ver. Pera aí. Logo na última aula. Vitor, Oi. nesses 3 pontinhos aí do computador aí, não tem Ó, Aqui, vou tirar aqui, ó. Aí, tirei a opção de ligar automático quando eu entrar no Zoom.
Pronto, eu vou sair de novo e vou entrar. Ok, vai dar certo. É isso aí. Fé. Vamos ter fé, gente. A fé. Vai dar Vamos certo. lá. Agora vai. Eu quero saber quem são os da fé e quem são das obras aí. Vamos lá. Saiu. Eu já tô entrando já com o notebook. Vai, meu filho. Desenrola, porque senão eu vou ter que cantar aqui e não vai dar certo, não. E tá entrando. Tá conectando aí. Permite aí, Tama. Pronto. Beleza. Agora sim. Não vou pedir o microfone. Exatamente. Não. Ah, tá, entendi. Pensei que tinha. E aí, tá dando eco, gente? Tá não. Agora tá ok. entendi. Agora tá ok? É, habilita sua vez. E agora tá aparecendo o slide pra vocês aí? Perfeitamente. Perfeito, então. Ótimo. Então vamos lá, vamos continuar. Fica aqui atrás, mãe. Você consegue ver o slide também? Não, aí você vai ficar do seu lado? Eu vou porque o meu áudio tá... Tá bom. Ok. Continuando, então. Agora ele começa a falar uma questão sobre a questão da liberdade cristã. O que acontece? Os judaizantes iam jogar o argumento que o quê? O que Paulo está propondo para vocês aí, essa mensagem só pela fé vai implicar uma hora em outra em falta de moralidade, em que cada um faz o que quiser, vive como quiser, que o importante é ter a fé, acreditar que Cristo nos salvou e tal, e isso você vai fazer até em vocês terem, em vez de uma liberdade, algum tipo de libertinagem, uma vida pecaminosa, mas depois vocês vão ficar se escondendo o tempo todo. Não, mas eu tenho fé que Cristo me salvou e tal. E Paulo já vai começando a rebater esse possível argumento que ia aparecer. Marinete, lê para mim o versículo 14 do capítulo 5, por favor. Marinete. Oi, Vitor. Oi, lê o Qual versículo que é 14. que é para eu ler? O versículo 14, capítulo 5 de Gálatas. 5,14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Muito obrigado, irmã Marinete. Pois bem, aí ele vai iniciando o argumento. Porque vós, irmãos, lá no 13, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos um dos outros pelo amor. Esse, no caso, ocasião à carne... Opa! Eu acabei repetindo uma coisa aqui sem querer. Enfim, esse ocasião à carne quer dizer justamente rebatendo aquele argumento dos judaizantes, de que o fato do cristão ter a liberdade em Cristo, que a fé dele era suficiente para a sua salvação, não implicaria em falta de moralidade, não. Não implicaria em má conduta, em que o cristão teria uma conduta totalmente pérfida, carnal. Não era isso. E porque é como se ele estivesse dizendo que agora, uma vez o cristão ali, no caso, tem agora uma vida com base na vida regrada pelo Espírito. O Espírito não vai produzir obras da carne. Ele vai comentando ali, logo é o próximo passo que ele vai comentando. Essa liberdade gerada pelo Espírito, primeiramente, reflete em servir aos outros. A liberdade do cristão não é para ele próprio de forma egoísta. É uma liberdade que faz ele servir aos seus irmãos. E ele vem comentando que isso é o cumprimento da lei. Toda a lei, no caso, se cumpre em um só preceito. Não que Paulo estivesse angariando ali, querer mostrar que nós ali estamos cumprindo a lei. Não é essa. Mas como eu estivesse dizendo, ali, no caso, a lei, no fim das contas, está somente ali, querendo ocasionar uma situação que gere amor em uma forma, um amor em respeito ao próximo, em ajuda ao próximo, em compreensão do próximo, em todos esses aspectos. E isso que vai ocasionar na vida do cristão em seu novo nascimento. E aí ele vem assim, contra-argumentando.
se vos mordeis, se vós, porém, vos mordeis, devorais uns aos outros, vejo que não sejais mutuamente destruídos. Uma imagem ali de animais selvagens se atacando e se matando com brutalidade, que foi usada para poder ilustrar crentes que não se amam e não servem um ao outro. Os cristãos que geralmente empreenderam uma igreja onde não tem cristãos que se amam e que não se servem, uma hora se degladia, se devora, aponta os podres um do outro, aponta ali no caso o que deixou a desejar o fulano e ciclano e beltrano. É uma situação onde as pessoas mais fazem seu campo de guerra e seu campo ali onde desejam mostrar seu território, mostrar o seu mérito, mostrar ali no fim das contas a sua própria carnalidade. Paulo vem comentando ali, se esse amor ali, se não existe esse amor entre os cristãos e nem que essa expressão ali de servir um ao outro, uma hora vai começar a acontecer essa questão aí de se morder, como se fossem animais ali se degladiando, caçando outros mais fracos ali, como presas ali, e se degladiando com eles. Seria essa a ideia. Então, como eu falei, a liberdade de inscrição não é para satisfação própria, mas para servirmos um ao outro. Então, a liberdade cristã, primeiramente, vai ser bem regrada no aspecto do amor. Ele, no caso ali, vai ser onde vai nortear a gente sobre a nossa liberdade nas nossas relações ali uns aos outros, entre irmãos. E depois ele vem comentando aí, fechando o capítulo 5, a liberdade que o Espírito gera em nós. Aí ele começa fazendo um contraste ali entre espírito e carne. Senhorita Márcia Paixão, lê para nós os versículos 16 e 17, por favor. A Marcinha é top, gente. Eu amo a Marcinha, viu? A Marcinha é top demais. Tô sim, minha batista reformada. É o 16? O 16 e o 17. Tá. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amém, Marcinha. Muito obrigado. Bom, aqui no Paulo vai começando contrastando ali. Ou seja, a natureza do velho homem, ou seja, carnal ali, que ainda fica nos assediando dia após dia, mas também a nossa nova natureza ali, que do Espírito que nos inclina, nos transforma diariamente, no caso que devemos ali, no caso, sujeitarmos cada vez mais a ela e fazermos a vontade dela para que enquanto isso está acontecendo, a carnalidade, o nosso lado carnal, fica nos assediando para poder fazer as vontades dele e não fazer as vontades do Espírito. Sabe? Essa parte aqui, Paulo vai desenvolver muito mais profundamente depois, mais à frente, na Carta dos Romanos, lá no capítulo 7. Sabe? De uma forma mais profunda. Aqui ele primeiro apresenta aqui e tal, mas futuramente ele desenvolve muito mais esse tema. E aí ele vem comentando, como a Marcinha falou. E nisso, ele começa a exemplificar o que ele está querendo dizer. Oi? Hã? Falaram comigo? Tem alguém falando comigo? Alguém desligou o áudio aí, por favor, que está aberto? Aí voltei. Ok. Aí ele começa a exemplificar lá no versículo conhecido e tal. 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, invejas, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tá? O reflexo da vida ali. Essa lista aqui, no caso, uma lista breve ali que Paulo fala, ali que não necessariamente engloba todos os pecados da área da vida, mas boa parte deles. Ou seja, aí ele começa englobando as áreas de sexualidade, quando ele vem comentando prostituição, impureza, lascívia. Prostituição pode ser entendida ali, ó. A palavra em grego é porneia ali, ela designa uma penca de coisas. Sexualidade, fornicação, adultério, bestialidade, incesto, pedofilia, essas coisas tudinho ali vai ser relacionada nela.
a lascívia, vai querendo fazer uma referência ali, no caso, ao desejo. Ou seja, se por um lado ele está falando assim das ações, das atitudes pecaminosas na área de sexualidade, aqui também ele vai falando das intenções, dos desejos pecaminosos relacionados a ela. Que mesmo que não se concretizem, mas se só está tendo desejo, uma conversação, uma inclinação, aquilo ali já se torna pecaminosa ali. A questão também, ele vai comentando sobre a questão da religiosidade, conforme a carnalidade vem colocando. A gente tenta imaginar sempre a carnalidade, somente como uma atitude, e via de regra, uma atitude muito com cunho sexual. Só que, no caso, obras da carne aí, você vê, ela tem um sentido muito mais global, não engloba somente a área de sexualidade, não. Engloba pensamentos, engloba formas de cultuar a Deus, engloba formas de nos relacionarmos com pessoas, ele vai colocar também, envolve emoções que não estão de acordo com o agrado de Deus. E aí ele vem comentando aí, no caso, essa idolatria, feitiçarias aí, fazendo uma referência ali, no caso, às formas carnais de religiosidade ali, entendeu? Toda aquela fé que vai realmente colocando algum tipo de ídolo, algum tipo de coisa que não é Deus no centro, ou que tem práticas ali, essa feitiçaria aí, realmente, gente, essa palavra tem um áudio aberto aí, tá? Mas se puder deixar ele mudo, por favor, depois. Essa feitiçaria aí, a palavra tem a ideia, geralmente, ali, ó, no grego, se eu não me engano, tem a mesma raiz de farmacêutico. A ideia, no caso, é porque, geralmente, algumas religiões pagãs, em suas liturgias, seus cultos, tinham algumas loções, algumas misturas com algumas plantas medicinais ali que afetavam até o humor e, no caso, o aspecto mental da pessoa ali, faziam êxtase, entravam em transe e tal, essas coisas e tal. Geralmente tem esse sentido ali, além de estar associada com, no caso, com essas idolatrias, e alguns aqui ainda vem colocando que a palavra, ele saiu da parte da sexualidade, já foi para a religiosidade, mas ao mesmo tempo fazendo uma ponte, que em algumas religiões pagãs tinha vários cultos cheios ali de intercurso sexual, algumas coisas lá nos cultos de Baal do Antigo Testamento era bem comum. Alguns cultos gregos ali, era comum ter essas coisas ali no meio da profissão de fé, ter aqueles intercursos sexuais ali, como ritual de fertilidade, para dar bons frutos à terra e tal, essas coisas. E Paulo ali está falando sobre esse tipo de coisa. Então, meio que ele está interligando o raciocínio aqui. Aí, inimizades, porfias, ciúmes, aí em relação, assim, no caso, os relacionamentos externos, bebedice, glutonaria, aos tipos de condutas humanas ali, entre as relações, como era as obras da carne eram comuns, e até de coisas interiores ali, ou seja, do interior do ser humano ali, no caso. Aí ele vem comentando a questão da ira, dos ciúmes, das porfias. Essas são todas as coisas assim, que às vezes afetam o interior do ser humano ali. Carnalidade, apesar de aqui no nosso contexto brasileiro a gente geralmente sempre acabar tendendo a associar alguns pecados sexuais, obras da carne e carnalidade tem um sentido muito mais amplo. Ela não se limita somente a esses pecados de cunho sexual, não. Ela vem pegando essas outras áreas também. E aí ele vem dando esse alerta, né? E depois ele vai seguindo ali com o próximo contraste ali, que são os frutos do Espírito, que a gente comenta tanto, geralmente, na igreja. No 2:22 e tal. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É interessante, gente. Um comentarista, um pastor, um erudito antigo chamado Martin Lloyd Jones, ele fez uma observação que eu achei curiosa. Obras da carne aí, ele vem colocando que, de alguma maneira, é como se tivesse Paulo dizendo que existe algo de mecânico. Por mais que ainda seja da nossa natureza humana, existe algo de mecânico nisso daí. Sabe? Ou seja, o projeto original de Deus ali, quando nos criou ali em Adão e Eva ali,
não tinha essas inclinações. Quando o pecado entrou, ele meio que tem uma parte, assim, no caso, muito automatizada, muito não tão natural, apesar de assim estar ter sido afetado. E o contraste com o espírito é que o quê? São frutos, ou seja, é como se fosse assim, uma coisa que você semeia a planta e vai acontecer. Praticamente todos os comentaristas são unânimes em dizer que esses frutos do espírito têm que, no caso, aparecer na vida do cristão. Não é uma opção. Você dizer ali, no caso, que olha, eu nasci com um temperamento forte, sou descendente, meu avô era desse jeito, meu pai era desse jeito, sou assim, não tem quem mude, é um equívoco. Aquelas pessoas que estão sendo guiadas pelo Espírito Santo, ele vai gerando esses frutos nela, dessa nova transformação. Aí vem comentando amor, alegria, paz e tal. Vocês vão comentar ali, o primeiro, encabeçando, há alguns que gostam de colocar, que é como se fossem todos ali, fossem, no caso, só reflexos do amor. Mas já outros não, já vão comentando como se esses frutos fossem uma grande colheita ali. O amor, no caso, principal, um amor tão enfatizado no Novo Testamento por inteiro e tal, como ali, no caso, um reflexo ali do que Deus faz na vida do cristão, como ele ama agora, consequentemente. A alegria, no caso de receber a boa nova do Evangelho, de fazer parte ali, no caso, do reino de Deus. A paz como promotores ali, vocês vão ficar meio que ouvindo até alguns ecos lá do Sermão do Monte, em alguns momentos aí. A paz ali como promotores do reino de Deus, pacíficos cristãos ali, que não entram em facções ali. Alguns contrastes ali vai acontecendo. Esse longanimidade, curiosamente, lendo um comentarista, o falecido já, Exaltino Gomes Coelho Filho, um teólogo batista, comentou que essa palavra longanimidade, ela não existia no mundo grego. Ou seja, foi não uma virtude, e sim um traço frágil do caráter. A ideia de, no caso, longanimidade, a ideia dela é como se fosse um ânimo longo, muito grande. Makrotimai é o termo dela em grego. A ideia é que o quê? É que uma pessoa que está o tempo todo animada, com um ânimo muito assim, com base naquilo. Ele usa como exemplo Abraão, como se depois Deus fez a promessa para ele e tal, ele continuou acreditando naquela promessa a vida inteira. Ali chegando lá, com 100 anos, teve seu filho ali. Aquelas pessoas que não perdem um ânimo ante, no caso, as promessas de Deus, ante a vida e tal. Então tem aquele ânimo muito longo. Seria esse o sentido ali dessa palavra. Benignidade e bondade são meio que palavras intercabíveis, associadas uma com a outra. Só que a primeira faz referência, no caso, ao interior da pessoa. Sua mentalidade é benigna. Sua forma de falar, sua forma de... as suas intenções, sua forma assim, e o bondade faz referência a seus atos externos, as suas atitudes que ela tem com os outros. Ou seja, a pessoa é boa por dentro e por fora. Uma referência. E aí essas três últimas aí que ele vem comentando aí, fidelidade, mansidão e domínio próprio, esse mesmo comentarista vem comentando ali, ou seja, fazendo uma referência aos nossos três relacionamentos, com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Fidelidade, algumas outras relações da fé, nossa relação com Deus. Mansidão, nossa relação com os nossos próximos. Domínio próprio, nossa relação conosco mesmo. Fazendo uma referência ali. Então, Paulo meio que mostra, ao mesmo tempo, esse contraste que existe entre aquelas obras da carne ali e esses frutos que são gerados pelo Espírito Santo ali em nossa vida, preenchendo assim, a vida de todos os cristãos. Tá. Desculpa, gente. Minha mãe tá me alertando para poder falar devagar. Eu acelero aqui, eu não percebo. Faz um sinal, gente, quando começa a falar rápido demais, que eu não percebo, não. Perdoa. Aí ele vai continuando ali, no caso, e os que são, seguindo aqui no 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, a ideia de que aquelas pessoas somente creem que Jesus é suficiente para justificar os seus pecados, tornar eles santos, aceitados, justificados em Deus,
que os judaizantes achavam que ia implicar numa vida pecaminosa é totalmente equivocada. Oi, algum áudio está aberto aí. Ou seja, Paulo vem comentando aqui, essas pessoas crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências, seus desejos carnais. Então, esse argumento judaizante ali não procedia. Aqueles ali são agora já transformados em uma nova vida. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui, no caso, esse versículo aqui é como se fosse uma implicação, com base naquilo que foi consumado, ou seja, a nossa fé ali, no caso, em Cristo ali, nos tornou um com Ele, nos tornou uma nova criatura, e, ao mesmo tempo, algo que vai sendo progressivo, que é, no caso, andemos também no Espírito, dando uma ideia de progresso na vida cristã, de crescimento diário. Ao mesmo tempo que é como se um estivesse apontando para o passado e para o futuro, aquela obra que foi feita ali, que estamos justificados em Deus, e o outro, Deus, está apontando para o presente, algo contínuo que está sendo assim trabalhado e acrescido em nossa vida como cristãos. Irmã Vera, lê para mim o versículo 24, por favor. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém. Eu acabei lendo, era para deixar para a irmã Vera ler. Mas aí dando ênfase de novo, ou seja, a nova vida em Cristo ali crucificou a vida antiga, sabe? Mortificou aquela vida pecaminosa e sabe ali no caso que agora está justa com Deus com base na fé que ela tem pelo que Cristo fez. Nossa, repeti um slide aqui. Vamos lá. Seguindo aqui no caso, o capítulo 6, agora Paulo vem comentando aqui no caso da nossa liberdade de um tipo de escravidão espiritual. Vem comentando aqui, deixa eu ver quem... Lê para mim o versículo 1, Albanete, do capítulo 6, por favor. Albanete. Itamar, aí, ok. Oi. Lê o versículo 1 do capítulo 6 de Gálatas para mim, por favor, Albanete. Sim. Estão me ouvindo? Sim. Direitinho? Sim. O 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser suspendido na alguma... Está meio escuro aqui, irmão, mas espera aí. Vou ler tudo de novo. Irmãos, se algum homem chegar a ser suspendido, surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminha o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Amém. Muito obrigado, Albanete. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, irmãos. Vocês ainda estão vendo o slide? O slide está aparecendo para todo mundo? Tá grandão aí o slide? Sim. Beleza, ok. É que eu pensei que estava só a minha telinha preta lá do meu áudio saindo. Então vocês estão vendo o slide, né? Tá, 6, alguém leia 6:1, é isso? Beleza, então. Obrigado. Ok. Então, Sim. aqui ele vem comentando, às vezes vai comentando agora a questão de alguns possíveis deslizes na fé cristã. Tirando a ideia, no caso, do absoluto ali, entendeu? Que agora o crente então não peca mais. É isso, então. Então o crente não tem mais nenhum deslize, não tem mais pecado. Calma aí. Se alguém for surpreender alguma coisa, primeiramente, você que tem sua vida regrada, você que está com sua vida buscando e crescendo, é importante, viu, gente, a gente colocar que, às vezes, o feedback dos outros é muito importante para nós, viu? Na nossa mente, a gente sempre se vê como crescendo em algumas coisas. Quando, na verdade, alguns traços da nossa pessoa
a gente acha que mudou, mas na verdade nunca mudou. Às vezes a gente tende a se iludir com algumas imagens que nós mesmos criamos. Então, às vezes a gente tem o feedback da igreja ali falando ali e reconhecendo ali, no caso, uma conduta mais madura da nossa parte, é bom, viu? Aí ele vem comentando, no caso, ou seja, você vai corrigir o irmão com brandura, com amor e cuidado para que você também não seja tentado, não vacile, não caia também. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse, no caso, essa lei de Cristo aí, fazendo uma referência ali, no caso, ao cumprimento da lei do amor ali, onde se cumpre toda a lei. E essa carga aí vai ter um contraste dela com o versículo 5, quando Paulo vai comentando ali, porque cada um levará seu próprio fardo. Essa carga aí, geralmente tem o sentido de alguns problemas ou dificuldades que nós temos, às vezes, lidado, às vezes, com o nosso caráter, com a nossa pessoa. Então, levai as cargas uns dos outros, assim cumprirei a lei de Cristo. Ou seja, dando uma ideia de o quê? De ajudarmos uns aos outros, ministrarmos pelo Espírito um ao outro para conseguirmos ajudar nossos irmãos a vencer nessas dificuldades temperamentais ou de alguns traços de caráter, algumas coisas nesse sentido. Esse fardo do versículo 5 não é sinônimo dessa carga, não. Esse fardo aí que a Paulo vem falando, porque cada um levará seu próprio fardo, faz uma referência, aqui no caso, tem o sentido das obrigações e ministérios que somos chamados, que Deus ali, no caso, espera de nós ali, de fazer. Não veja assim somente o ministério como os cargos que a gente comumente associa da igreja, não. Mas sim, no caso, do nosso dever ali, no caso, de ministrarmos amor aos nossos irmãos, de ajudarmos os nossos irmãos, de estarmos com nossos irmãos ali, no caso, numa vida de constante oração, além desses outros cargos também na igreja, de ensinarmos na igreja, de cantarmos e tal. Então, ou seja, cada um tem os seus fatos, ou seja, aquelas coisas que Deus espera de nós e que somos chamados a fazer, e ajudando também nas cargas um dos outros ali. Aqueles problemas ali relacionados ao nosso ser ali, que a gente tem dificuldade de lidar ou de falar sobre. Diga-se de passagem que às vezes essa carga aí também pode ter também sentido emocional, de medos que carregamos, de coisas que às vezes nos deixam ansiosos, de preocupações excessivas, de inseguranças ali. Ou seja, somos chamados a também ministrarmos ao coração dos nossos irmãos ali o consolo, a ajuda, entendeu? Que às vezes eles precisam, Deus vem trabalhando também conosco nesse sentido também. Porque se alguém se julga alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, então, mas prove cada um seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não nos outros. Aqui ele está meio comentando ali, no caso, se você vai começando a ver um progresso na sua vida, não caia na tentação de querer ficar se comparando com os outros, porque quando você começa a fazer isso, você começa a achar que foi alguma coisa que você foi o responsável por fazer na sua transformação. Então, como ele comentando, assim, no caso, no sentido de se gloriar em Deus. Ou seja, de ver o quanto Deus já transformou a sua vida, o quanto Deus já renovou o seu caráter, o quanto Deus já fez você crescer na graça dele. Isso, você tendo essa mentalidade, previne você de cair no equívoco de achar que é o seu esforço próprio que tem ocasionado tudo isso. É mérito seu ali. E não é isso que Paulo está querendo colocar. Mas aquele que, continuando, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis. Aí ele vem comentando a famosa lei da semeadura. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque os que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E aí ele vem comentando, vai continuar, não vos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Até no caso da nossa caridade, se a gente fosse chamar, né, esse termo, solidariedade, nosso bem que nós fazemos,
é como se tivesse sempre uma ordem de prioridade. Primeiro, os nós da família da fé, depois o resto do mundo todinho. Se pode parecer uma mentalidade muito corporativista, mas não entendo nesse sentido, não. Vocês vão lembrar lá que em João 13, Jesus falou, no caso, e o mundo saberá que sois Deus se amardes uns aos outros. Então, assim, nessa palavra amor ali, no caso, com todas as implicações práticas que ela carrega, enquanto estivermos começando expressando isso, enquanto o povo de Deus, primeiramente aos nossos irmãos ali, Jesus alertou que isso seria, no caso, um testemunho do evangelho também. Então, assim, uma forma de mostrar ao mundo onde existe amor de verdade. E nós começando ali nos nossos irmãos, olha só que interessante. Paulo chamando a gente para poder nos amarmos aqui, primeiramente, família da fé, e lá atrás ele já tinha alertado, olha, cuidado vocês não se devorarem, não se degladiarem. Que situação desagradável essa, né? Que às vezes a gente pode ir sempre para uma igreja e a pessoa volta para casa ali e só tem esse casqueixando ou do pastor ou dos irmãos. Que testemunho é esse que ele está dando para a sua família? Sabe? Que imagem que ela está dando para a família dela sobre a igreja, sobre o povo de Deus? Evangelística nenhuma. Sabe? Se só tem raiva, se só tem queixa, do culto que começa atrasado, do irmão que é fofoqueiro, de fulano ali que é impaciente, que não sei o que e tudo mais. Essas coisas é o tipo de evangelho que ela está deixando para os seus familiares. E assim, no caso, quando ela é chamada no caso, a cultivar primeiramente esse amor para com os de dentro, eu tendo a falar, gente, que nosso relacionamento com outros cristãos sempre vai ser muito mais pessoal. A gente vai tender a se identificar muito mais com aqueles que professam, que carregam os mesmos valores que a gente. Se a gente está tendendo a ter mais afeição por pessoas, às vezes, que talvez não tenham nem isso, talvez os nossos valores que a gente acha que tem já estão sendo mudados e a gente nem percebeu. Talvez a gente já está começando a identificar com outras pessoas, outro tipo de mentalidade, outro tipo de valores, e a gente se ilude achando ali, não, mas eu sou cristão, tá? Porque eu não consigo viver com crente mesmo, não consigo. Mas assim, ó, pode perguntar pro pessoal ali, da minha rua, de não sei o que, eu amo todo mundo ali, só na minha igreja, nos outros cristãos que eu não amo. Tem alguma coisa errada. Porque a nossa identidade sempre vai ser maior porque as pessoas que realmente abraçam os mesmos valores, as mesmas crenças, têm a mesma cosmovisão que a gente. Vai ser sempre uma identidade, uma identificação maior nisso. Se está falhando isso, tem alguma coisa errada na nossa vida. Tá? Vamos chegar, assim, no caso, à conclusão, né? Deixa eu ver quem. Doutora Júnia, lê para nós o versículo 12 do capítulo 6, por favor. Já chegando ao final da carta. O versículo 12. Ok. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vós circuncidardes, somente para serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Amém. Obrigado, Júnior. Então, ali, ó, no caso, Paulo ainda vem comentando aí, agora já meio que já concluindo, já querendo fechar esse assunto ali, no caso, com os judaizantes, sobre eles, no caso, ficarem, como é que se fala? Era como se fosse um meio termo deles. Essa fé mesclada que eles queriam ter ali, de alguns ritos judaicos ali, e ao mesmo tempo ali abraçar esse novo cristianismo, ou seja, nenhuma coisa e nem outra, era só uma tentativa de não entrar ali, no caso, nem ser perseguido nem pelos judeus nem pelo romano. Porque o judaísmo era permitido no Império Romano. Então os romanos não iam perseguir judeus por eles simplesmente serem judeus. Sabe? Se eles fossem atrás dele é porque eles causaram algum problema ali e tudo mais. Agora, o fato deles professarem uma fé monoteísta ali, ou judaico como estava sendo, não era problema, não. Então, assim, o Império Romano permitia. Só que, inicialmente, eles estavam associando que o cristianismo era um braço do judaísmo. Os judeus não queriam, não se identificavam com isso. E nem os cristãos também se colocavam ali como se fosse um braço do judaísmo, não. Agora era a boa nova, o evangelho. Então, nessa tentativa ali, no caso de querer abraçar os dois mundos, ou seja, eu quero professar uma fé, eu acredito nesse Jesus que eles estão falando, mas se eu abrir mão desses costumes judaicos aqui, primeiro eu vou estar entrando numa nova religião que não é permitida por Roma. Então, teria os romanos contra mim. Segundo, estarei no problema com os judeus também. E eles vão também me perseguir. Eu vou ter duas perseguições aqui, tanto do Império Romano quanto dos judeus ali. O que eu posso fazer? Vou tentar achar uma maneira de achar um meio termo ali, de tanto abraçar alguns valores da fé judaica,
quanto dessa nova fé cristã. E Paulo está falando, gente, por trás disso tudo é que eles só estão querendo fugir de perseguição. Só estão, no fundo ali, ó, no caso, tem medo da cruz de Cristo. Não era, no caso, um desejo autêntico ali, com a mensagem do Evangelho, que Cristo já tinha alertado de tudo que iria acontecer à pessoa ali, todos os riscos poderiam suceder, mas que, no caso, ele carretaria na vida eterna. E ele ainda vem comentando ainda no 13, que é que também a outra motivação é que os judaizantes só queriam depois aí falar o quantos eles conseguiram converter, que era uma missão. Os judeus também eram missionários também. Eles gostavam de trazer os gentios para abraçar a lei mosaica, a abraçarem o monoteísmo e tal. E aí, no caso, eram números para eles. O judeu gostava de bater no peito e falar, olha, só comigo aqui, todos aqueles ali que eram da região da Galácia, eu converti, eu fui lá fazer missão, converti todo mundo ali, agora está todo mundo ali circuncidado, observando a Páscoa, guardando o sábado, as leis dietéticas e tudo mais, era só ali, no caso, um motivo de vanglória para eles ali, com seu efetivo proselitismo. Quando Paulo inicia, assim, no caso, esse versículo 11 aí, veja com que grandes letras eu vos escrevi do meu próprio punho. Esse grande letras aí pode significar duas coisas. Uma ou outra. Ou que ele tinha algum problema de vista, e isso ele tinha que escrever grande ali para poder conseguir ler melhor, letra muito grande. Ou então, que alguns acham mais provável, é que um escriba judeu, ele geralmente tinha um estilo cursivo de escrever ali. E aí, no caso, acaba que quando a pessoa pegava uma carta ali, uma coisa endereçada vinda de um escriba judeu, o próprio estilo da letra já identificava a pessoa. Então é como se Paulo quisesse contrastar ali até nisso, até na forma de escrever. Não queria nem ser confundido com um escriba com alguma coisa judaica. Então aí ele começou a usar alguma letra com uma forma grande, que era também usada para alguns cartazes públicos lá de Roma. Então, quando tinha aquele cartaz ali que a multidão estava passando e vinha alguma coisa anunciando algo público, é como se Paulo tivesse de identificar, na sua intenção até de querer tornar cada vez mais público, mais notório o evangelho. Então, alguns acham mais provável isso, que ele estava ao mesmo tempo querendo diferenciar-se dos judeus ali, no seu estilo de escrita, e também na sua vontade ali de querer tornar mais ampla a mensagem do evangelho. Último versículo para nós. Irmã Flor! Oi, irmã Flor, tá me ouvindo? Irmã Flor, maravilhosa? Oi, irmã Flor. Versículo 17 do capítulo 6, por favor. 17? Isso. Peraí, onde é que eu vou arranjar 17? 16 e 17. Quando aos mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo a marca de Jesus. Amém, irmã Flor. Muito obrigado. Então, gente, aí no caso, ele, antes de finalizar a epístola aí, ó, dando essa observação, quanto ao mais, entendeu? Ninguém me moleste, me constranja, não. O meu corpo dá testemunho do meu zelo pelo evangelho, sabe? Então, Paulo ali, se alguém vesse alguma chibatada dele, sabe o que foi isso aqui, no caso? Foi de uma viagem missionária que eu fiz lá em tal região. Se o pessoal vesse marcas ali, ó, gente, Paulo, isso aqui, o que foi isso aqui? Rapaz, foi de um apedrejamento que eu fiz, que eu recebi quando eu fui lá em Listra anunciar o evangelho. Nossa, Paulo, isso aqui. O corpo dele todinho tinha coisas ali que testificavam zelo missionário pelo evangelho que ele tinha. As marcas que ele carregava no corpo ali, no caso, eram marcas ali por Jesus ali, para a missão, para promover o nome de Jesus ali. Isso, no caso, foi o que o Paulo estava comentando aqui. E que grande, assim... Que grande zelo, né? No caso, as cicatrizes, as chibatadas, sabe? Os cortes, talvez o osso fraturado, o que for. Cada uma daquelas coisas tinha uma história por trás. Eu lembro que uma vez eu estava lendo um pouco sobre algumas obras de alguns missionários, eles gostavam de chamar de coroa. Não, de pedrinha da minha coroa.
cada cicatriz, cada coisa que carregava no corpo ali, cada machucado, uma pedrinha a mais ali da minha coroa. Pega como se ele estivesse lembrando ali, não como se tivesse uma coisa assim de conquista, era mais uma coisa assim como se estivesse fazendo ali, olha, a busca da coroa do céu, era como aquela joinha que lembrasse cada caminho que ele passou, lembrasse ali, no caso, o zelo que ele teve ali. Era um memorial que dava ali cada vez mais vigor para ele continuar na obra dele. Aqui nós vamos finalizar a nossa aula, né? Aqui, não, aliás, o slide é aquele momento que a gente começa a conversar, gente. Como eu falei, a revista acoplou 2 capítulos em um só, então saí meio correndo aqui, né? Para não fazer um tempo longo mais na aula. São 11h25, eu acho que eu consegui terminar a aula em 1 hora, né? E agora a gente tem aquele momento assim, de compartilhar conosco. Não, Marcinha, liga sua câmera aí. Ô, Márcia, pode ligar sua câmera. É, né? E assim, irmãos, eu queria tirar com vocês aqui, ver o que você, assim, as implicações, quais lições que a gente tira do que foi abordado hoje. Márcia, liga sua câmera. Márcia, vem não. Liga a câmera aí, Márcia. Irmãos, a palavra é com vocês agora. Vamos tirar as nossas lições. Ah, agora sim, gostei. Assim. Alguém quer falar? Cri, 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 cri. Alguém quer falar? Sara, me ajuda aqui. Oi? Uma Marinete está falando conosco? Seu áudio está aberto, uma Marinete. Está aberto? Tá. Tá aberto, seu áudio. Tá, obrigada. Irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu fiquei tão feliz quando eu vi a irmã Florzinha. Muito bom. Em relação à Epístola aos Gálatas, a gente aprendeu no início que essa epístola ela é uma das mais antigas do apóstolo Paulo, se não a mais antiga, né? Verdade? Ela concorre, assim, vamos dizer, entre os estudiosos, entre ela e Tessalonicenses. Então, esse é um dos escritos mais antigos do apóstolo Paulo, quando ele inicia o ministério dele na questão no que diz respeito às viagens missionárias, porque ele já tinha iniciado o ministério dele. Então, ela da primeira viagem missionária dele, quando ele vai à região da Galácia. E achei muito interessante, eu gosto sempre de quando estudo na revista, eu gostei muito do método didático que o irmão usou para as lições desse trimestre. Eu olhando agora, só vi só em Filipenses, em uma lição, que ele não adotou o mesmo método, a mesma metodologia. Mas olha que interessante. Ele pega o tema da lição, no caso hoje aqui é liberdade cristã, e vai desenvolver os tópicos em cima do tema. Por exemplo, ele vai dizer que a liberdade cristã requer uma vida de obediência, verdade, liberdade cristã implica em produzir vida frutífera, liberdade implica em isso, e assim ele vai, liberdade cristã. Achei muito bom essa metodologia, porque você está dentro do tema da lição, né? Então, gostei muito, muito, muito do método dele. Estou até pensando em pegar esse método e copiar. O apóstolo João disse que o que é bom a gente pode imitar. A gente não pode imitar o que é mal. Mas em relação à questão de Paulo, né? A liberdade cristã, que é o tema da aula de hoje. Paulo, no início do seu ministério, ele começou a dar pinceladas, como o Vitor falou ali, ele começou a dar pinceladas, né, da sua teologia que ele ia desenvolver depois. E quando a gente é cristã, a gente tem que entender que nós fomos libertos do poder do pecado, do jugo da lei. Nós fomos libertos, mas essa liberdade nossa não nos dá o direito de sair por aí fazendo o que bem entendemos. O cristão jamais. Eu sou livre, agora eu tenho liberdade. E qual que é o medidor? Tem limite a liberdade do cristão, tem um limite. E o que é que mede? Qual é esse medidor que mede a liberdade cristã? É o amor. Ele vai falar disso no verso 13 do capítulo 5. Então, é o amor que permeia. Ele vai falar sobre mais essa questão nos seus pormenores
Lá em 1 Coríntios, se os irmãos quiserem saber sobre liberdade cristã, estudem 1 Coríntios do 8 ao 10, que ele vai falar disso de forma detalhada. Quando ele vai falar lá sobre carne sacrificada a ídolos. Se deve comer, se não deve comer, aquela polêmica que a gente sabe. E ele vai fazer esse assunto, ele vai surgir com esse assunto também no capítulo 14 da Epístola aos Romanos, por conta dos dois grupos que estavam na igreja de Roma, e o grupo se considerando forte e o grupo se considerando fraco. E ele vai tratar desse assunto da liberdade cristã. Então, o que é que permeia a liberdade cristã? A vida do cristão é o amor. Como assim, irmã Marinete? Por exemplo, eu não posso julgar, vou pegar aqui um irmão assembleano, da Assembleia de Deus. Eu não posso pegar o comportamento do meu irmão que professou a sua fé em Cristo, professa a mesma fé que eu. Eu não posso pegar em alguns temores que eles têm, que os batistas não têm. No caso aqui, os batistas se considerando os mais fortes e os assembleanos mais fracos, da questão da consciência. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo na minha família, pessoa bem próxima a mim, que quando ia pregar, já há algum tempo, há mais de 30 anos, quando ia pregar, por exemplo, vai numa Assembleia de Deus, ela tirava os brincos, ela não usava o batom tão forte, ela se comportava de forma que não fosse, entre aspas, escandalizar os irmãos. Porque em amor ao irmão, eu conheço um pastor muita gente aqui conhece, um pastor de renome internacional, e ele é brasileiro, e ele deu o testemunho dele em relação ao vinho. Ele deixou de tomar vinho por amor aos irmãos que tinham a consciência fraca, que achava que o vinho não era, né? Então, assim, a Bíblia não fala que não pode beber vinho, a Bíblia fala que não pode se embebedar. Mas o pastor, por amor aos irmãos que tinham a consciência fraca, ele abriu mão do direito dele de tomar vinho, né? Então, quando o apóstolo Paulo coloca essa questão da liberdade cristã aqui, aí ele vai falar sobre o fruto do Espírito Santo, né? Que existe o fruto do Espírito Santo, que produz no caráter cristão, que é o que o Vitor esmiuçou aqui, as virtudes de Jesus Cristo. É isso. E o autor da revista também fala sobre isso. O fruto do Espírito Santo, que é o fruto dele, ele produz na vida do cristão essas virtudes que a gente sabe aqui, né? Que começa com amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, amabilidade, domínio próprio, né? Essas coisas. Então, esse fruto produz na vida do cristão, no caráter do cristão, essas virtudes. Se o fruto do Espírito produz na minha vida, eu vou amar o meu irmão, eu não vou ofender o meu irmão. Por que eu não vou ofender o meu irmão? Lá em Romanos, capítulo 14, o apóstolo Paulo responde essa questão da liberdade cristã. Por que eu não devo fazer isso para ofender o meu irmão? Porque o irmão que não quer comer, vamos supor, né, comida e bebida, porque o irmão que acha que não deve comer porque vai estar ofendendo a Deus, ele vai estar, o foco principal dele é Deus. E eu, que acho que devo comer porque sou forte, porque porque o ídolo de só não é nada, porque posso comer porque tudo vem de Deus, o meu foco também é Deus. Então, o apóstolo Paulo diz que tanto eu, que me considero forte, a minha consciência é forte, como o meu irmão, que tem a consciência considerada fraca, nós somos de Deus porque em Cristo morreu. Cristo morreu por nós. O irmão que tem essa consciência mais fraca, ele não quer dizer que ele não é salvo. Ele está fazendo aquilo ali para agradar a Deus. Então, é isso que Paulo está falando da liberdade cristã. Então, a liberdade cristã é muito importante, mano, no nosso meio, muito, muito, muito. Eu não devo ofender o meu irmão. É claro que quando há alguma coisa envolvendo a suficiência do evangelho, que foi o que Paulo fez, Paulo rebateu. No início ele não aceitou de jeito nenhum. Mas se é algo que não está interferindo na suficiência do evangelho, porque o meu irmão da Assembleia de Deus, ele fala para mim que ele aceitou Jesus como o único e salvador da sua vida. Ele professa a mesma fé que eu. Então, os pormenores é uma questão do entendimento correto das escrituras, né? Então, não é alguma coisa que você deva colocar na conta do seu irmão em relação à subversão do evangelho. Ele não está subvertendo o evangelho, ele crê que Jesus morreu por ele, sim. Então, isso é o amor cristão. Isso é a nossa liberdade cristã. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quero? Eu tenho liberdade, mas espera lá, vamos ver.
Eu vou a uma praia usando um fio dental? Não, eu não vou a uma praia usando um fio dental, porque vai ter irmãos lá que vão se escandalizar com isso. Então, o crente não pode se comportar. Porque agora eu sou livre para fazer o que eu quero. Não, não é assim. Eu sou livre porque eu fui liberto da escravidão do pecado. Eu fui liberto do jugo da lei. Eu fui liberto disso. Ele deixou isso bem claro. O apóstolo Paulo, quando ele defende a não circuncisão. Ele diz que a circuncisão e a circuncisão não é nada, né? Mas nessas questões aqui, então, a liberdade cristã, ela tem um limite. E o limite dela é o amor. Ok, irmãos? Obrigada, Vitor. Glória a Deus. Alguém mais quer comentar algo? Vera Natália? Vera Natália, pode ligar seu áudio aí, Vera? Vera. Liguei. Pronto? Ok, pode falar. O que dá para entender é que a vida cristã, ela tem uma dinâmica muito interessante, quer dizer, ela é bastante movimentada, vai fazer com que a gente frutifique, e nós frutificamos no reino do Espírito. É algo impalpável, né? E ter o espírito livre é entender a nossa função e a nossa finalidade dentro do reino de Deus, né? Porque nós temos que abrir mão de uma série de coisas. Nós precisamos renunciar ao eu até que tenhamos nos transformado. Se eu deixo a ira de lado hoje, se eu deixo de ser defensiva contra as pessoas hoje, amanhã eu deixo, depois vai se tornar um costume na minha vida, e eu já vou ver que isso aí é bom para o reino de Deus e para mim também emocionalmente, porque nós sabemos que temos muitas pessoas feridas, nós temos pessoas doentes emocionalmente, espiritualmente. Então, nós precisamos trabalhar isso aí na nossa vida. E também, muitas vezes, a gente deixa a carne descer da cruz, porque aqui diz, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Mas tem vezes que a gente tem que dar uma ordem para a carne voltar para a cruz, porque o negócio fica esquisito, né? Então, a gente precisa ter essa noção. Nós somos livres para ser cristãos, para ser aquilo que Cristo exemplificou para nós. Muito obrigada. Glória a Deus, irmã Vera, sabe? Eu tenho uma coisa que eu queria comentar, gente. Uma lição que eu também tiro foi sobre quando falou sobre a questão de carregar o nosso, sabe, os fardos, sabe, um do outro, ajudar e que cada um. Gente, quando eu estava lendo um comentário que eu vi a aplicação sobre até a questões emocionais e tudo mais, isso me chama atenção, gente, porque quando a gente está, sabe, regrando a nossa fé, quando a gente, às vezes, assim, todos nós podemos cometer esse deslize de ter uma visão muito individualista, de eu estar construindo no meu pessoal aqui, de ter, assim, aprender a lidar com situações estressantes, sabe, que me deixam nervoso e tal, e eu aprender a me controlar, aprender a lidar com aquilo, e com o tempo eu vou trabalhando e tal. Mas às vezes também tem a situação, gente, que a gente assim, a gente às vezes vê assim como a gente já conseguiu crescer tanto, mas às vezes se esquece de ministrar um pouco para outras pessoas, sabe? Eu falo por mim mesmo. Muitas vezes eu ouvi assim gente contando de possíveis frustrações que passavam, de como assim, como eu não, por que ninguém me cumprimentando na igreja? Que às vezes para mim era meio insignificante esse tipo de coisa. Eu nem queria perder tempo para poder conversar com a pessoa, para dar uma palavrinha, uma palavra de incentivo, de encorajamento, de ajudar ela a entender o melhor, ou dar um outro tipo de perspectiva, porque às vezes era um tipo de coisa ali que eu não ajudava. Às vezes a pessoa carregar os seus fatos também, sabe? Essas questões assim de frustração amorosa, de decepção familiar, de não sei o que, era tipo de coisa que eu nem tinha tanta paciência de ouvir. Sabe, eu sempre ficava tentando relegar, assim, não, procura o Ministério da Família e tal, o irmão é bom para isso e tudo mais, mas no fundo eu sabia que comigo eu tava querendo, assim, não ajudar a pessoa naquele
naquela carga que ela carregava ali, sabe? E isso é uma coisa que a Bíblia está nos chamando. Ajude o seu irmão, sabe? Um comentarista, John MacArthur, ele gosta de comentar que a igreja em si, os irmãos ali, no caso, são dotados por Deus ali de ministrar suficientemente aos corações uns dos outros, através da obra do Espírito. Gente, quanto iria assim aliviar o bolso de irmãos ali que estão procurando solução em negócio ali de autoajuda, de, sei lá, de algumas outras coisas ali, que se nós ministrássemos mais uns aos outros, sabe? Expressássemos esse amor, tendo paciência de ouvir, de querer conversar, de querer falar algo, porque às vezes quando a gente vai se tornando assim, a gente acaba se tornando assim, durão, não no sentido assim de ser ríspido, de ser seco, não. Mas só assim que a gente conseguiu alcançar alguns patamares na nossa vida, que algumas coisas que, sim, que a gente lembra que a gente passou no começo, agora se tornam tão insignificantes que a gente não tem nem paciência tanto de, sei lá, é como se a gente não vesse importância de conversar sobre aquilo. Assim, poxa, a pessoa tem que, naturalmente, ela vai conseguir melhorar. E se eu conseguir, ela também vai conseguir. Não, nem sempre. Às vezes Deus quer que a gente seja uma ponte ali para poder conseguir entender melhor algumas coisas ali e lidar com algumas questões. Essa parte assim de ministrarmos aos outros, ajudarmos a carregar os fardos uns dos outros, foi uma coisa assim, que mexeu, que falou comigo, que eu tenho que trabalhar muito em mim, a começar de mim, sabe? Começar de mim mesmo. Eu tenho dificuldade de andar com pessoas às vezes que reclamam demais da conta, sabe? Reclamam de tudo. Eu tendo a não querer mais sentar para conversar, começo a evitar a pessoa. São coisas que eu sei, poxa, mas eu tenho ali, no caso, pedir para Deus me ajudar a ministrar o coração daquela pessoa e ver o que faz assim tantas vezes ela não conseguir, sabe, lidar com aquelas dificuldades que ela tem ali. Amém? Eu vou encerrar por aqui, porque senão me falo demais aqui, gente. Amém. Mais alguém vai querer comentar alguma coisa? Senão vou... caso a Júlia tenha alguma palavra aí como coordenadora do EBD, Dia das Mães, ou então vou pedir para finalizar alguma coisa. Se alguém não for mais falar, né? Vamos parabenizar as mães todas as mães. Pode falar, Júnior. Quero dar parabéns a todas as mães, que Deus possa abençoar a vida de todas. Sei que é uma tarefa gloriosa que Deus nos concedeu, né? Sermos mãe, e devemos ser grata a Deus por isso. E eu parabenizo a todas. E tem uma música, né? Para homenagear as nossas mães aí. Vera e Vitor aí. Tamar, acho que a Júlia está falando do que eu te mandei, Tamar. Ah, sim. Uma situação é a questão do horário. Eu estou preocupado com o almoço nas vossas casas. Verdade. E aí teremos a oportunidade de passar mais a noite, antes do culto ou no findar. Tá bom? Ok. Tá bem? E reitero aí os parabéns que a irmã Júnia fez a todas as mães. Parabéns a todas vocês, mães, porque, sem dúvida, se não fossem as mães nesse mundo, as coisas estariam muito piores, porque eu vejo aqui dentro de casa, menino não sabe chamar pai, só chama mãe, mãe, mãe. E assim tem sido desde o princípio do mundo. A todas vocês, mães, parabéns. Que Deus abençoe vocês continuamente. Vitão, mais alguma coisa sobre a aula de hoje, meu irmão? Não, pode orar encerrando. Amém. Então vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia. Senhor, em meio a todo este momento de pandemia no mundo,
ainda, ó Pai, estarmos nos reunindo para ouvir a Tua palavra, para mergulhar em cada contexto em que foi escrito, ó Deus, é para nós um motivo de muita alegria, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida do Vitor, que tem estudado e trazido grandes lições para nossa classe aos domingos pela manhã, Senhor. Pai amado, obrigado por cada aluno que aqui esteve, ó Deus, e pôde aprender um pouco mais hoje do Senhor, ó Pai. Deus, muito obrigado pela vida de cada mãe, ó Deus, aqui representada, e de todas as mães, Senhor. Obrigado, Senhor, por este trabalho que o Senhor tem dado a cada mulher e que estas mulheres têm forjado seus filhos, ó Pai. Tem preparado seus filhos, Senhor. Obrigado, Senhor, por estas pessoas que têm demonstrado amor a cada um de nós desde tão pequenos, ó Deus. Assim, Senhor, te agradecemos por essa escola bíblica dominical. E por mais que ainda seja hoje, ó Deus, o Dia das Mães, e estamos felizes por nossas mães, Senhor, nos faz lembrar ainda mais que hoje é o teu dia, o dia do Senhor. E que hoje, ó Pai, devemos viver para Ti também. E que hoje, ó Pai, devemos estar com nossas orações, com a leitura da palavra, com nossa vida devocional ainda maior, por ser o Teu dia, ó Deus, por Te buscar neste dia de descanso, Senhor. Ser com as famílias, ó Pai, neste momento de almoço, de comunhão, aquela comunhão que é possível, não toda a família reunida por este tempo, mas aqueles que estarão juntos, ó Deus. Que seja, Pai, um momento de lembranças, de comunhão e de felicidade pela vida de cada mãe, ó Pai. Assim te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Vitão, posso parar de gravar? Pode. Positivo. Sim, vou descer aí para colocar no YouTube aí. Eu vou descer na sua casa.